amigos e amigas, estamos começando mais um Tudo é Arte. E hoje com a grata satisfação de estar no ateliê da minha amiga e grande artista, considero sul-mato-grossense porque ela conta também com a sua obra Nossa História, né? Monique Merloni. Eu fico muito honrada de você, Pedro, estar aqui e toda a equipe da TV, né, fazendo esse programa. Muito obrigada. Legal, Monique. A primeira pergunta que eu sempre faço é aonde você nasceu e quando que a arte surgiu na sua vida? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, né? Vivi lá por muitos anos. Teve uma época na infância que a minha família mudou para Nova Friburgo, que é uma cidade serrana, por causa do clima, do friozinho. Papai gostava mais do frio. E, inclusive, em Friburgo, que eu pintei meu primeiro quadro, né? Do lado do papai me orientando. Só que antes disso, eu já gostava de ficar desenhando e rabiscando as paredes do meu quarto, né? Porque desde criança eu já via meu pai pintando em casa. Ele gostava muito de pintar, ele pintava telas, assim, num estilo mais impressionista. E o pai do meu pai, o meu avô, que fez a Escola de Belas Artes, né? E trabalhou durante muitos anos, chegou a aposentar na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. E ele trabalhava como gravador, fazia o desenho das notas, né? Depois ele aposentou, vovô aposentado também, ficava em casa pintando. E eu desde criança que ficava assistindo e adorando tudo isso. Até o cheirinho da tinta eu gostava de sentir, né? Então eu já gostava e tinha essa influência. Tive a sorte de ter nascido nessa família, né? E como eu já gostava de ficar rabiscando e desenhando, então eu ganhava muito presente deles, aquarelas, giz, crayon, lápis de cor, né? Telinhas e coisas para ficar sempre desenhando e pintando. Então eu tive muito incentivo deles, né, da família toda, né, nessa parte. Legal, a criança ter essa oportunidade de passar o tempo fazendo arte, né? Isso, era o que eu mais gostava de fazer. Monique, então, aí isso você com 7 anos pintou a sua primeira tela, né? Primeiro quadrinho aos 7 anos, né? Lá em Friburgo, inclusive com meu pai do meu lado, pintando a tela dele no cavalete e me orientando. Ele fez o desenho, me ensinou a misturar as tintas, usar os pincéis, uma telinha a óleo. E logo em seguida, ele já foi e me trouxe uma telona bem grande, onde ele riscou também, fez uma paisagem rural, né? E eu fui pintando com tinta a óleo também. E esse quadro, depois de pronto, esse grandão, ele levou para expor na vitrine da loja onde ele comprava material de pintura. Isso no centro da cidade, em Friburgo, né? Na época onde a gente morava. Nós moramos lá por 7 anos. Então, esse quadro ficou lá. Ele nunca pegou. Ficou de presente lá para o dono da loja. Ficava na vitrine. Eu me lembro que eu ficava bem orgulhosa de ver o meu quadro na vitrine dessa loja lá em Friburgo, né? Eu, estudante, né, ainda no curso primário, participei de 2 concursos de desenhos infantis das escolas do estado da Guanabara. Isso com quantos anos? Então, aí acho que eu já devia ter uns 8 e 9 anos, né? Foram 2 anos seguidos que eles fizeram esses concursos e eu lembro que eu fui premiada. Ganhei, né, 2 medalhas de bronze. Na época eles davam medalhas para várias crianças e eu fiquei toda boba com aquelas medalhas, né? E fiquei super contente, tá? Guardei durante um tempo até, depois não sei que fim levou. Mas enfim, essa parte de arte, de desenho, de pintura, eu sempre gostei muito, né? Desde criança mesmo. Legal. E aí, você parou, desde lá você teve essa continuidade até os dias de hoje? Como que foi isso? Sempre, nunca parei. É? Não, nunca parei, porque isso eu sentia que era uma necessidade minha, né? Só fui mudando depois, né? Eu me lembro que quando criança eu fazia esses desenhos em papel, em telas e tal. Aí teve uma fase na adolescência que eu descobri o nanquim. E aí eu comecei a pintar muito papéis, blocos de desenho, canson, sulfite, o que tivesse,
com tinta preta, nanquim, né? Eu tenho guardado também. Todo esse material está guardado. Bico de pena? Com bico de pena, com pincel. Eu fiz muitos desenhos preto e branco no nanquim. Inclusive, durante a adolescência, já com meus 14, 15, 16 anos, eu me lembro que eu tive assim uma fase de adolescente mesmo, um pouco turbulenta emocionalmente. E eu me lembro que eu fazia, os meus desenhos em nanquim eram uns monstros, que era uma coisa que eu sentia dentro de mim, que eu tinha necessidade de colocar para fora. Né? Aquela fase de adolescente mais rebelde, né? E eu colocava para fora todos os meus sentimentos através da pintura, da arte. No fundo, eu já fazia até uma arte-terapia comigo mesma, né? É isso mesmo. Legal, interessante que eu também comecei com nanquim. Praticamente, minha primeira exposição, meus trabalhos eram em preto e branco também. Aí, Monique, aí você veio para Campo Grande. Mais então, na frente você... Eu vim para Campo Grande em fevereiro de 78, por quê? Eu casei com um sul-mato-grossense, na época mato-grossense, né? Eu conheci lá no Rio de Janeiro, nós casamos lá no Rio e ele quis vir morar aqui. A família dele é família Mato Grosso, né? Daqui mesmo, família tradicional daqui. E aqui eu continuei pintando, só que eu pintava na minha casa, no meu ateliê, assim, nunca me preocupei em vender. Meu prazer era a pintura, né? Mas eu também queria estudar, fazer um curso, que lá no Rio a minha ideia, se eu tivesse continuado lá, era fazer belas artes. Quando eu cheguei aqui em 78, não tinha nenhum curso superior de arte, né? Então eu lembro que eu ficava em casa pintando, fazia ginástica em academia e também fui estudar no cursinho Objetivo Dom Bosco. Monique, a gente vai fazer um pequeno intervalo aí, depois a gente retoma desse momento que você chegou em Campo Grande, tá bom? Pode. Então Tudo é Arte e volta já já.